Olá, o meu trabalho foi sobre o teor de compostos fenólicos e de flavonoides totais em mistura de cogumelos e Yanomami. Os autores foram eu, Maurício, a Gabriele, a Amanda, o Gabriel, a Júlia e a orientadora Juliana Silveira do Vale. Então, hoje em dia, os cogumelos, eles são muito importantes para o alimento e medicações. Cerca de 2.000 espécies são comestíveis e mais de 200 espécies são medicinais. Os cogumelos Yanomami em si são espécies de Basidiomycetus nativos da região amazônica. Ele é bastante consumido por povos originários, povos indígenas, e hoje em dia existem parcerias para que seja coletado, processado e comercializado esse tipo de cogumelo, tendo a relevante importância na sua culinária. A biomassa micelial de Basidiomycetus é uma fonte protetora e promissora de compostos bioativos, que hoje é uma alternativa para aplicações biotecnológicas. Os fenóis e flavonoides, então, são grupos de substâncias naturais com interesse científico e terapêutico e é um dos maiores grupos metabólitos secundários de plantas. Os compostos fenólicos e flavonoides possuem atividades antioxidantes, cardioprotetoras, anticâncer, anti-inflamatória, antimicrobiana e entre outros. O objetivo do trabalho foi determinar a concentração de compostos fenólicos e de flavonoides totais em uma mistura comercial de cogumelos Yanomami. Então, os cogumelos Yanomami foram utilizados em pó, com cerca de um mix de 14 espécies de cogumelos. Então, uma amostra de 3 gramas de cogumelo em pó foi misturada com 15 ml de solução compostas com etanol e água. A mistura foi mantida em banho-maria por 50 graus a 45 minutos e em seguida realizada uma centrifugação por 10 minutos a 10 graus. Os sobrenadantes das duas extrações foram combinadas e diluídos em etanol e água. A concentração de fenóis totais empregou o método de Folin-Socalteu. O cálculo de concentração foi realizado com base em uma curva padrão de ácido gálico, em que a unidade de medida foi expressa em miligramas equivalentes de ácido gálico, e a concentração de flavonoides totais empregou-se o método colorimétrico com cloreto de alumínio. Então, os flavonoides foi definido com unidade de microgramas equivalentes de quercetina por 100 miligramas de micélio. E os ensaios foram realizados em 3 repetições, e as médias aritméticas e desvio padrão foram calculados. Então, os resultados encontrados foram de fenóis totais, com um valor de 138,7, e de flavonoides totais, cerca de 13,4. Quando comparamos o estudo realizado com outros estudos referenciados na bibliografia de cogumelos do mix, podemos verificar que os autores que foram comparados tiveram valores de fenóis totais e flavonoides muito acima do que foi encontrado. Então, dessa maneira, o produto comercial à base de cogumelos Yanomami apresenta fenóis totais e flavonoides em níveis inferiores às espécies isoladas. Por isso, novos estudos sobre armazenamento e processamento de cogumelos podem contribuir para que haja manutenção de características químicas de interesse nas amostras. Muito obrigado.